Saudações a todas, a todos. Paulo está argumentando com os Gálatas que é pela fé em Jesus Cristo que somos justificados e nos tornamos filhos de Abraão. Aqueles que não são filhos de Abraão pela carne e pelo sangue. Estes são filhos de Abraão pela fé em Jesus Cristo e não pela prática das obras da lei. Está escrito na carta aos Gálatas 4:22, está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da serva e outro da livre. Mas o da serva nasceu segundo a carne, o da livre em virtude da promessa. Então, o filho de Agar nasceu, como nascemos todos, precisavam ter um filho. Nasceu Ismael. Mas a promessa foi feita a Abraão e Sara, que não tinham filhos. Sara não dava um filho a Abraão. Enfim, Isaque nasceu. Ele é o filho da promessa. Isto foi dito em alegoria. Elas, com efeito, são as 2 alianças. Uma, a do Monte Sinai, gerando para a escravidão. É Agar. Porque o Sinai está na Arábia. Bom. E ela corresponde a Jerusalém de agora, que de fato é escrava com seus filhos. Paulo identifica Agar com a lei, com Jerusalém. E vai colocar Sara do outro lado, falando das 2 alianças. A Agar corresponde a Jerusalém de agora, que de fato é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto, não a desta terra do alto, é livre, e esta é a nossa mãe. Segundo está escrito, alegra-te, estéril, que não davas à luz. Sara, que não dava à luz. Põe-te a gritar de alegria, tu que não conheceste as dores do parto, porque mais numerosos são os filhos da abandonada do que os daquela que tem marido. Não são filhos da natureza, são os filhos da fé, que são os filhos de Sara e Abraão. Ora, vós, irmãos, como Isaque, sois filhos da promessa. Mas como então o nascido segundo a carne perseguia o nascido segundo o Espírito, assim também agora. Mas que diz a Escritura? Expulsa a serva e o filho dela, pois o filho da serva não herdará com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos de uma serva, mas da livre. E o filho da serva perseguia o filho da livre. Voltando à história bíblica, Ismael e Isaque, Agar e Sara, ao ponto de Abraão se sentir obrigado a mandar Sara e seu filho embora. O que acontece? Paulo está se referindo a estes que chegaram de fora, que se apresentam como descendentes da escrava, descendentes de Agar e não descendentes de Sara. Nós, irmãos, não somos filhos de uma serva, mas da livre. E aí, terminando o capítulo 4, nós chegamos no capítulo 5 da carta aos Gálatas, o centro e o ápice de toda esta carta. Ela vem numa ascensão até o primeiro versículo do capítulo 5 e depois ela continua a sua descida do alto monte no qual ela chegou. Quando chegamos no capítulo 5, versículo 1, Paulo escreve, é para a liberdade que Cristo nos libertou. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Este é o ponto alto da carta aos Gálatas. Até aí chegaram todas as argumentações e tudo aquilo que foi dito desde o início. E daqui agora vem o descenso, vamos descendo
para continuar a vida de cada dia. Permanecei firmes, portanto, e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. Há uma proposta de liberdade extremamente séria, feita por Paulo aos Gálatas, que se fosse vivida entre nós, pelo menos, que temos a fé, a qualidade da nossa relação seria outra. Seria muito melhor, evidentemente, e nós seríamos, de fato, no meio do mundo, a comunidade na qual, como o arbusto da mostarda, na qual podem se abrigar todos os pássaros que procuram sombra e proteção. De fato, não somos assim, porque os Gálatas não foram assim. Foi preciso toda uma argumentação para convencê-los a prestigiar a sua própria liberdade. Como também lá no Gênesis, quando Deus viu, lá está escrito, e Deus viu, e a frase não acaba, e Deus viu que o seu povo estava começando a se acostumar com a escravidão. Deus viu que o povo estava se acomodando, que o povo estava gostando de ser escravo. Então, naquele momento, Moisés vai receber a missão de tirar o povo de uma empreitada difícil para aprender a ser livre. Aprender a ser livre. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei firmes, portanto, e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. Atenção! Eu, Paulo, vos digo, se vos fizerdes circuncidar, Cristo de nada vos servirá. Se vos fizerdes circuncidar, Cristo de nada vos servirá. Olha, tudo precisa ser bem interpretado, tudo precisa ser bem entendido. Se eu me circuncido, afirmando que sem a circuncisão eu não tenho salvação, porque é uma observância da lei, eu estou anulando a obra de Jesus Cristo. Se eu me circuncido por outras razões, se eu me circuncido por causa de Jesus Cristo e da sua obra, essa circuncisão pode ter outro significado. Este tema da circuncisão foi discutido no primeiro concílio de Jerusalém, na Assembleia, quando Paulo, Tito, que estava junto, e os companheiros de missão, que agiam de uma forma diferenciada daqueles que estavam em Jerusalém, quando eles tiveram que prestar contas da sua atividade missionária aos apóstolos e anciãos de Jerusalém. E aí se concluiu, por carta enviada por todos eles, que aqueles que vinham da gentilidade, que vinham do paganismo, não precisavam passar pela circuncisão. A aceitação não é tão clara, mas é real. Então, não era preciso passar pela circuncisão. Paulo, nesse sentido, é vitorioso. Ele sai de Jerusalém, daquela assembleia, apoiado por todos, no modo como ele agia em relação aos pagãos que se convertiam. Um pagão que se convertia não precisava primeiro ser circuncidado e tornar-se judeu para depois tornar-se cristão. Ele podia diretamente passar ao cristianismo pela fé em Jesus Cristo. Isto foi aprovado. Paulo sai para a sua segunda viagem, passa em Listra, encontra Timóteo, filho de mãe judia, judeu, portanto, mas de pai pagão, não era circuncidado. Timóteo podia fazer a passagem direta pela fé em Jesus Cristo. Paulo circuncidou Timóteo antes de levá-lo consigo.
Por quê? Porque Paulo não substitui uma lei por outra. Quando ele diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, ele não nos está tirando de uma escravidão para nos colocar em outra. Ele não tira uma lei para pôr outra. Qual era a lei anterior? É obrigatório circuncidar. E agora? É proibido circuncidar. Estamos na mesma. Estamos debaixo de uma lei. A lei que proíbe, a lei que manda. Não. Somos livres agora. E eu vou me perguntar, segundo o ensinamento de Paulo, em que momento é conveniente circuncidar ou não circuncidar. E se fizer, não será por observância de uma lei, mas será pela causa de Jesus Cristo e da sua fé. Por isso, essa liberdade com a qual Cristo nos libertou, para a qual Cristo nos libertou, precisa ser bem entendida, interpretada e bem vivida. Se vocês se fizerem circuncidar pela observância da lei, Cristo de nada vos servirá. Declaro de novo a todo homem que se faz circuncidar, ele está obrigado a observar toda a lei. Então, observe toda a lei, rigorosamente. Rompestes com Cristo, vós que buscais a justiça na lei, caístes fora da graça.